Ultimamente, os alpinistas têm ficado presos nas montanhas com uma regularidade assustadora. O caminho para baixo pode ser bloqueado por avalanches, deslizamentos de terra ou outros danos na trilha. Então, se as pessoas não conseguem escapar do topo das montanhas a pé, por que não resgatá-las com a ajuda de helicópteros? Afinal, essas máquinas podem pousar em qualquer lugar, certo? Boa pergunta. Mas acontece que há uma séria razão pela qual os helicópteros não voam até o topo das montanhas altas, como o Everest. Eles simplesmente não foram projetados para atingir essas altitudes. Então, primeiro vamos descobrir como essas máquinas funcionam. De fato, você pode descrever a maneira como os helicópteros voam em apenas uma palavra: suspensão, que é a força oposta à gravidade. Sim, é a mesma suspensão que ajuda os aviões a permanecerem no ar, mas enquanto estes geram sustentação com a ajuda de suas asas, os helicópteros precisam de rotores, também conhecidos como pás, para realizar esse feito impressionante. As pás empurram o ar para baixo, o que permite que o helicóptero se mova para cima, apesar da força da gravidade. Mas a elevação produzida pelos rotores depende muito da densidade do ar. Quanto maior a densidade, mais confortável e seguro um helicóptero pode voar. Mas quando você começa a subir acima do nível do mar, a densidade do ar começa a diminuir. Já ouviu falar de pessoas que não conseguem respirar em grandes altitudes nas montanhas? Isso é devido à falta de oxigênio no ar. Então, voltando ao Monte Everest, ele é o pico mais alto do mundo. No topo desta montanha, que alcança 8.848 metros, a densidade do ar é apenas 1/3 daquela no nível do mar. Isso significa que a suspensão que esse ar pode promover também é 3 vezes mais fraca do que nas condições normais do nível do mar. Além disso, lembre-se de que um helicóptero precisa suportar não apenas seu próprio peso substancial, mas também o de sua tripulação, passageiros e carga. Em outras palavras, o ar em tais altitudes não é denso o suficiente para sustentar helicópteros. Por outro lado, existem helicópteros especiais que podem voar muito mais alto que os regulares. Eles não apenas têm lâminas maiores e motores extremamente potentes, mas também são muito leves. Como você pode imaginar, custa uma fortuna produzir um desses. Normalmente, os helicópteros não precisam voar mais alto do que a altitude habitual de 3.050 metros. Portanto, não estão equipados com esses instrumentos. Ao mesmo tempo, houve vários helicópteros que chegaram ao pico do Everest, 8.848 metros, acima do nível do mar. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2005, e o piloto que controlou a máquina mencionou mais tarde que o pouso foi a parte mais difícil e perigosa de tudo. Ele não conseguia saber onde estava pousando e se ia pousar na neve em cima de rochas ou na neve em cima de nada. Além disso, os pilotos que conduzem helicópteros de altas altitudes nas montanhas devem calcular constantemente quanta energia será necessária para manobras como pairar, decolar e aterrissar nessa ou naquela altitude. A propósito, as temperaturas e a pressão do ar também definem a segurança da viagem. Além disso, os pilotos precisam evitar aterrissar helicópteros em locais onde há a mínima chance de deslizamento de terra ou avalanche. Tudo isso requer não apenas experiência e habilidades incríveis, mas também uma boa porção de sorte. Bem, acho que isso responde à minha pergunta sobre por que essas aeronaves e lugares altos são incompatíveis. Mas espere, há outras coisas que me confundem sobre helicópteros. Por exemplo, por que alguns deles têm rodas enquanto outros fazem aterrissagens skid ou sobre os próprios esquis? Bem, quase todos os helicópteros antigos tinham rodas, assim como os aviões. Mas como os locais de pouso de emergência costumavam ser apenas campos arados, as rodas dianteiras costumavam afundar, o que tornava a máquina de avanço altamente instável durante o pouso. Além disso, em áreas inclinadas, os helicópteros com rodas às vezes rolavam ladeira abaixo. É por isso que os skids logo se tornaram padrão para todas essas aeronaves menores. Dessa forma, elas podem pousar em superfícies fofas e em áreas montanhosas. Além disso, os skids podem ser equipados com dispositivos flutuantes especiais para aterrissagem na água. E, finalmente, eles são super convenientes para amarrar cargas externas adicionais. Quanto à movimentação no solo, um helicóptero pode ser transportado em um carrinho ou com a ajuda de rodas especiais para a movimentação em solo.
mas quanto maior ele for, mais difícil é lidar com os skids. É por isso que a maioria dos helicópteros enormes é projetada com rodas. Elas ajudam as grandes máquinas a taxiar com segurança, além de serem mais convenientes para fazer pousos e decolagens. Você já viu mais helicópteros com rodas ou com skids? Compartilhe conosco na seção de comentários. Então, outra pergunta que está me incomodando é: por que os helicópteros precisam de 2 rotores? Eu sei que a grande sobrecarga fica para a hélice principal. Ela fornece a sustentação necessária e produz o movimento, mas e o rotor de cauda? De que adianta ficar lá no final do helicóptero? Bem, sem o rotor de cauda, os helicópteros voariam em círculos. Veja como funciona. Para colocar uma aeronave dessas no ar, o rotor principal deve se mover e empurrar o ar para baixo, o que por sua vez empurrará a máquina pesada para cima. Mas para cada ação, há uma reação igual e oposta. Não é ideia minha, é a terceira lei do movimento de Newton. Isso significa que se o rotor se mover no sentido horário, sua fuselagem será empurrada na direção oposta, no sentido anti-horário. É quando o rotor de cauda entra em ação. Ao girar, esse conjunto quase vertical de lâminas garante que a aeronave não comece a se mover em círculos no ar e permaneça estável durante o voo. Já viu helicópteros indefesos presos no ar, girando em um só lugar? Eles provavelmente tiveram seus rotores de cauda danificados. Agora, eu também estava pensando se os helicópteros podem voar na chuva. Bom, teoricamente podem. A outra pergunta é se eles têm permissão. Somente a chuva não faz nada para afetar a capacidade de um helicóptero subir no ar. Afinal, as lâminas ainda giram e o impulso ainda leva a máquina para cima. Por outro lado, chuva significa baixa visibilidade e, de acordo com as regras, os helicópteros podem voar apenas quando a visibilidade é boa, para que os pilotos possam ver para onde estão indo. É por isso que, a menos que uma missão supere os riscos, essas máquinas descansam nos hangares durante o tempo chuvoso. Ok, e que tal voar à noite? Na verdade, é o mesmo que na chuva. Helicópteros podem fazer isso, mas a preferência é por não fazê-lo. Ao contrário dos aviões, que voam a uma altitude de vários milhares de metros e estabelecem rotas, os helicópteros devem permanecer em alturas muito mais baixas. Além disso, suas rotas são mais flexíveis. Como resultado, evita-se que essas máquinas voem no escuro devido ao risco de atingirem algo que sempre termina mal, tanto para elas quanto para a tripulação e passageiros. Também, um dia, eu vi uma foto legal em que um helicóptero estava executando um truque incrível. Estava voando de cabeça para baixo. Isso me deixou bastante desconfiado. Era Photoshop ou o quê? Não, alguns helicópteros podem realmente voar de cabeça para baixo, e de forma alguma é uma tarefa fácil. Mais uma vez, essa aeronave se eleva no ar graças à suspensão produzida por seus potentes rotores que giram em velocidades insanas, mais de 500 rotações por minuto. Portanto, faz sentido supor que, uma vez que se eleva no ar graças a seus rotores girando, ela pode fazê-lo mesmo quando está invertida. É certo que seria inapropriado, mas não irreal, certo? Somente na teoria. Infelizmente, a maioria dos helicópteros comerciais simplesmente não é projetada para realizar tais feitos. Nestas aeronaves, a junta que liga a fuselagem e as pás é muito fraca para suportar o peso de uma máquina de barriga para cima. Além disso, as próprias lâminas não são rígidas o suficiente. Se o helicóptero virar, elas flexionarão e se aproximarão demais da fuselagem e, eventualmente, colidirão com ela. Você pode imaginar o resultado fatal de um acidente desse tipo. Além disso, para voar de cabeça para baixo, um helicóptero precisa que seu motor seja redesenhado. Caso contrário, o combustível e o lubrificante não seriam distribuídos corretamente no interior. De qualquer forma, a maioria dos helicópteros modernos pode fazer o truque do cilindro, mas apenas por alguns segundos de cada vez, enquanto está sendo controlada por um piloto experiente. A propósito, hoje em dia, essas máquinas são tão avançadas que alguns especialistas afirmam que é mais provável que você sobreviva a um acidente de helicóptero do que ao de um avião. Bem, me sinto melhor. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.